Nós vamos dar continuidade nessa noite sobre o assunto batalha espiritual. Então abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Eu anotei poucas passagens, essa nem estava anotada. Apocalipse 12, versículo 7. Acharam? Quem estava aqui sexta passada? Quem não estava tem a oportunidade de depois ouvir, né? Já está postada, glória a Deus pela eficiência dos irmãos, já está postado no YouTube. Eu ouvi a palavra toda hoje, novamente, até para poder dar essa continuidade com mais qualidade. Então a gente ouviu sobre características, situações a qual às vezes nós nos encontramos, que nós podemos identificar que nós estamos debaixo de uma batalha espiritual. Por que batalha espiritual, se muitas vezes não é no nosso espírito que essa batalha se trava? Batalha espiritual porque é uma batalha contra seres espirituais. Amém? Paulo fala em Efésios, conhecidíssimo dos irmãos, 6, a nossa batalha não é carnal, ele fala. Não é contra a carne e contra sangue. Ela é contra o quê? Espíritos, principados, hostes da maldade. A palavra hostes vem da palavra hostil, vem da palavra exército. Então é contra os exércitos da maldade. Então sim, é uma batalha espiritual, porque é uma batalha contra seres espirituais da maldade. Amém? E eu creio que no mínimo mais cinco, sexta-feira, nós estaremos tratando desse assunto. Então, semana passada, a gente identificou os sintomas. E eu creio que muitos de nós nos identificamos passando por uma batalha espiritual. Amém? Amém. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Diz assim: E houve uma batalha... Quem está com a Bíblia aberta? E houve uma batalha no céu. Houve uma batalha celestial, espiritual. Miguel e os seus anjos batalharam, guerrearam contra o dragão. E batalharam também o dragão e os seus anjos. Mas eles não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, aquele que engana todo o mundo. Ele foi precipitado, lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Amém. Esse texto aqui, é claro que ele é escatológico, ele é apocalíptico, então nós não vamos nos deter nesse cenário e nesse contexto. Amém? Agora nós podemos entender que batalhas são travadas desde os céus. Amém? Nós podemos entender, irmãos, que toda batalha é um cenário. É um cenário onde a nossa obediência está sendo colocada à prova. Amém? Toda batalha, irmãos, é um cenário onde a nossa obediência a Deus está sendo colocada à prova. Por que houve a primeira? Por que houve a primeira batalha da história? Relatada em Ezequiel capítulo 28. A primeira batalha, irmãos, acontece com quem? Com Lúcifer, sim ou não? A gente tem, claro, a tendência de achar a batalha como algo físico. Troca de golpes, troca de tiros, ou troca de socos e pontapés.
Fica difícil ou não fica a gente imaginar Miguel e seus anjos batalhando contra o diabo e seus demônios? Fica difícil ou não fica, irmãos? Né? Porque é uma batalha espiritual nas regiões celestiais. Judas fala que quando Miguel vai disputar o corpo de Moisés, ele não profere nada, ele não profere palavra de maldição contra Satanás. Ele fala o que? O Senhor te repreenda. Amém? Ele usa a autoridade do Senhor. Muitas vezes nós queremos batalhar pelo corpo de uma pessoa que está endemoniada, e em vez de nós dizer o Senhor te repreenda, nós começamos a brigar com o diabo. Sabe, irmãos, às vezes a gente comete esse erro, eu já cometi. Ah, diabo, tu é um sujo, tu é um mentiroso. Ele já sabe disso, e não vai mudar em nada a história dele. Às vezes a gente acha que por lembrar quem ele é, ele vai sair da pessoa. Nós precisamos testificar quem Deus é. Amém. Judas fala que os inconstantes proferem maldição. Ele fala, mas Miguel não. Miguel não falou, tu és um anjo caído, tu és um endemoniado. Miguel diz, olha, o Senhor te repreenda. Eu vou ficar com o corpo de Moisés. Amém? Porque ele pertence ao Senhor. Então nós precisamos entender, irmãos, que desde essa primeira batalha, onde Satanás, o anjo caído, seus demônios foram precipitados. Desde a segunda batalha, onde aconteceu a segunda batalha? Da história. No Éden. Sim ou não? Agora Lúcifer, Satanás, a serpente, aqui diz que ele é aquele que engana todo o mundo. Ele vem até o Éden e começa a batalhar contra a criatura de Deus. E ele começa um papo de sedução, ele começa um papo de oferta. Ele começa uma batalha de palavras, de pensamentos, de sentimentos, de oferta, sim ou não? O que estava sendo batalhado ali? Se o homem obedeceria a Deus ou não? Amém? A vez que quando o homem desobedece ao Senhor, ele foge da presença do Senhor. No momento da desobediência, aquilo que Deus tinha estabelecido, ele se sentiu derrotado, desamparado, abandonado. Amém? Toda a história bíblica, irmãos, as batalhas que a gente lê nesses livros do Antigo Testamento, que às vezes nos chocam, eram batalhas no âmbito físico, terreno, mas que representava assim uma batalha espiritual, uma batalha de obediência. Porque Deus dizia assim, olha, se vocês forem e se vocês destruírem tudo, eu serei com vocês. Se vocês forem e não preservarem nada dos outros povos que adoram outros deuses, eu serei com vocês. A batalha que eles venciam ou perdiam era a batalha da obediência. As lutas eram diferentes, irmãos. As estratégias eram diferentes, mas a arma sempre era a mesma. A obediência. Obediência é o que, pastor? A tudo que se chama Deus. A tudo aquilo que é a vontade de Deus. Uma única coisa, irmãos, uma única coisa foi exigido para Adão. Uma única coisa. Mas como ele perdeu a primeira batalha, o conflito foi se intensificando. Já para seus filhos, Caim e Abel, outras coisas foram pedidas, a qual a Bíblia nem relata.
Mas uma coisa fica clara: Deus pedia sacrifícios para eles ou não? Porque eles foram e ofereceram ao Senhor. E Caim perdeu a batalha. Sim ou não? Ele foi rejeitado em sua oferta. A Bíblia diz que acendeu nele ira, inveja contra o seu irmão. E Deus fala o que para ele? Basta que tu domines sobre o teu desejo. Lute contra o teu desejo. O teu desejo será contra ti. E Caim vai e mata o seu próprio irmão. Por mais que seja polêmico, irmãos, a origem não está no assassinato, a origem está em não ouvir Deus. Amém? Nós começamos a perder a batalha quando nós deixamos de ouvir o conselho de Deus. Amém? Então toda batalha é um cenário sim gerado para testar, para provar a nossa obediência. Abre comigo o livro de Efésios, então, capítulo 6. Há poder no nome de Jesus. Ele sara, cura, liberta e purifica. Há poder no nome de Jesus. Efésios capítulo 6. Acharam? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito isso, ficar de pé, firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Porque é com o escudo da fé que nós podemos apagar todos os dardos inflamados, incendiados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Tomem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração, com toda a súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. E depois Paulo fala, e também por mim. Glória a Deus. Uma certeza nós temos, irmãos. Uma certeza nós temos. Nós estaremos em constante batalha. Glória a Deus. Nós estaremos em constante batalha. Glória a Deus. É uma promessa que o Senhor nos deixou. Jesus fala, olha, no mundo tereis mas tende bom ânimo. Por quê? Pelas aflições? Não, porque eu venci. O que ele venceu, irmãos? Jesus travou uma batalha espiritual com Satanás. Ele confrontava aqueles que ele mesmo dizia, vocês são filhos do diabo, porque as obras testificam disso. Mas ainda assim eles diziam, olha, se vocês não querem crer no que eu falo, creiam no que eu faço. Jesus estava batalhando espiritualmente. Quando Jesus é levado no livro de Lucas 4, relata, Mateus 4, relata a tentação no deserto.
Satanás diz, olha, todos os reinos deste mundo eu te darei. Ali estava acontecendo uma batalha espiritual. Jesus diz, não quero. A palavra diz, adorarás somente o teu Deus e somente a Ele prestará culto. Quando Jesus está diante de Pilatos, irmãos, Pilatos diz, afinal, tu és um rei ou tu não és um rei? O povo está dizendo que tu és o rei. O que Jesus responde para ele? Que ele não era um rei? Ele fala, o meu reino não é deste mundo. Amém, irmãos? Amém. A batalha nasceu desde a rebelião de Lúcifer. A batalha prossegue por toda a história da humanidade, desde a queda ao Éden. A Bíblia diz que a batalha está acontecendo nos céus e na terra, sim ou não? A Bíblia, 1 Coríntios 15, a Bíblia diz que convém que Cristo reine até que o último inimigo seja derrotado. Então todo o reino será entregue novamente ao Pai. Então Jesus diz, olha, o meu reino não pertence a este mundo. Fica muito claro, irmãos, que existe uma batalha entre o reino dos céus e o reino das trevas. E Jesus diz, olha, neste mundo onde essa batalha está acontecendo, que mundo é esse, irmãos? É o planeta Terra? Tudo bem, porque nós vivemos aqui. Mas vai além disso, é um mundo espiritual. É um mundo onde João diz, olha, não ame este mundo, essa forma, esse sistema. As coisas que os olhos veem, as coisas que o coração deseja. Paulo diz, olha, não vos conformeis, não tomei a forma desse mundo, Romanos 12. Como é que eu não tomo a forma do mundo? Como é que o cristão não toma a forma do mundo? Renovando a maneira de pensar. Glória a Deus. Glória a Deus. Teremos aflições. E quanto mais nós entendemos as Escrituras e temos experiências com o Senhor, irmãos, aflição não tem a ver com ganhar ou perder, ter e não ter. A aflição, irmãos, é essa luta contra as trevas para obedecer, sim, à vontade de Deus sobre a nossa vida. Amém? Deus não é um carrasco, Deus é um pai. Deus é um pai. Cada vez que a gente senta e medita na figura de um pai ou de uma mãe, porque ainda que uma mãe abandone, o Senhor não abandona. Se tu fizer uma análise das coisas que tu queres para o teu filho, das coisas que tu proíbes para ele, nunca tu és beneficiado, sempre ele. Nas coisas que tu liberas para o teu filho, nunca tu és beneficiado, sempre é ele. Só que a gente precisa confiar nisso. Quando a gente é filho, e filho imaturo, a gente confia nisso? Quem aqui já falou, agora eu entendo meu pai? Né? Agora eu entendo quando ele não queria que com 15 anos já andasse em alguns lugares. Agora eu consigo entender por que ele não queria que eu namorasse na escola. Mas na época a gente não entendia. Porque éramos inconstantes, o nosso entendimento estava obscuro, os nossos membros queriam outras coisas. Assim é a nossa caminhada, irmãos. Assim é a nossa caminhada com o Senhor. Além da misericórdia, da graça, da fidelidade, é por isso também que o Senhor não nos abandona e não nos desampara. Porque Ele conhece a cada um de nós. Ele conhece a nossa caminhada, Ele conhece a nossa luta, Ele conhece o nosso aniversário. Glória a Deus. Por isso que quando Paulo contemplava uma igreja que estava afundando,
Ele diz: ó Corintos, por quem de novo eu vou fazer a mesma coisa que eu já fiz um dia. Ó Corintos, por quem de novo eu sinto as dores de parto. Vocês estão morrendo, eu vou gerar vocês novamente. Porque esses homens tinham o coração de Deus. Amém? Irmãos, não foi só Davi que teve um coração segundo o coração de Deus. Eu creio que Paulo também tinha um coração segundo o coração de Deus. Esses homens que negavam a sua própria vida. Eu creio, irmãos, que Estevão tinha um coração segundo o coração de Deus. Amém? Então, como é que nós vencemos? Antes que tu comece a ficar assustado. Primeiro de tudo, então, eu creio que é ter bom ânimo. Né? Jesus falou: olha, tenha um bom ânimo. Bom ânimo é gerado com o quê? Vamos insistir nessa noite, já que Deus deu essa introdução. Com confiança. Nós temos que ter confiança que se Ele venceu, nós vamos vencer. Porque se nós vivemos duvidando que nós vamos vencer, irmãos, não existe lugar para bom ânimo. Se não existe confiança numa promessa, agora Ele nos socorre, nos ajuda e nos entende, não existe bom ânimo. Mas sim, existem armas. Existem armas espirituais, celestiais, para que a gente guerreie contra esses seres que são sim espirituais. Esse aqui é o capítulo mais rico. É o capítulo onde Paulo fala que existe uma armadura. Alguém que já viu um soldado, a figura de um soldado romano? Né? Tu já viste. Então ele não tinha uma arma, ele tinha uma armadura. Eram várias coisas que ele colocava e aquilo fazia com que ele fosse um bom soldado. Um excelente soldado. Então nós aprendemos, irmãos, que uma das coisas que nós precisamos é a aplicação da palavra de Deus na nossa vida. Paulo fala de escudo da fé, propagar o evangelho da paz, fala de capacete da salvação. Amém? Tudo isso, irmão, está atrelado à palavra de Deus. E aprenda uma coisa nessa noite. A palavra de Deus, irmãos, ela não é a Bíblia. Ou melhor, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Vou até tomar uma água depois dessa. Vou pensando aí. A Bíblia é a palavra de Deus? Não. A Bíblia contém a palavra de Deus. A palavra de Deus é um filho. Irmãos, o Verbo se fez carne. O Verbo não se fez um livro. Nós precisamos entender isso. Então quando a gente fala, olha, usufruir de toda a plenitude da palavra, é tomar posse de toda a plenitude do Filho. Jesus é a palavra de Deus. Amém? Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é eterno, sim ou não? Ele é eterno, sim ou não? Agora nós entendemos pelas Escrituras Sagradas que ele só passou a ter um corpo quando ele desceu nessa terra. Amém? Ele é a palavra de Deus. Ele sai de Deus. Então nós precisamos entender isso. Amém? A figura de Cristo, a pessoa de Cristo, essa é a plenitude da palavra. Esse livro, Escritura Sagrada, ele contém a palavra de Deus, mas não retém a palavra. A palavra é o verbo. Por isso que Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito testifica. Não adianta nós lermos nesse livro
e não testificar, não cumprir, não viver no nosso espírito. Porque se nós lermos e não testificamos, irmãos, a batalha foi perdida. Amém? Porque Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é o homem prudente. Esse, quando vinha a batalha, quando vinha o vendaval, quando vinha as tempestades, a sua casa vai permanecer de pé. Veja que muda as figuras. Paulo fala a mesma coisa. Paulo fala: quando vinha o dia mau, a tempestade, as adversidades, se tu estiveres firmado na palavra, tu vai permanecer firme. Amém? E o segundo item, não menos importante, é uma vida de oração. Falamos um pouquinho semana passada, lembra? Mas nós precisamos, irmãos, essa é a palavra, talvez, criar um hábito, né? Porque se é vida, é hábito. Cada um de nós temos uma vida individual e muito particular e peculiar. Todos nós somos cheios de hábitos e manias, sim ou não? Né? Tem gente que só escova o dente uma vez por dia. É um hábito. Não é daqui, graças a Deus. Tem gente que toma banho um dia sim, um dia não. Né? Tem gente que toma banho toda manhã. Tem gente que toma banho de manhã e de noite. São hábitos que nós vamos criando durante a nossa vida. E a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós temos uma nova vida. E nós precisamos criar nessa nossa vida agora cristã, nessa vida de obediência e sujeição ao reino de Deus, sim, irmãos, uma vida de oração. Seja sincero nessa noite, irmãos. É fácil ter o hábito de orar e meditar na palavra? Que guerra, irmãos. Que batalha. Veja como não se resume a obedecer uma coisa. Eu tenho que obedecer porque Deus me pediu para orar. Eu tenho que obedecer e ler a Bíblia porque Deus me pediu para ler a Bíblia. Irmãos, é uma vida de obediência. Uma vida de obediência vai me levando a uma plenitude da comunhão com Deus. Amém? Por que é tão difícil? Porque é uma guerra. Se nós contemplarmos os evangelhos, quantas dificuldades Jesus passava durante o dia? Quais dificuldades? Irmão, o que mais tem era dificuldade. Imagina pregar para 5.000 pessoas. A exaustão que isso levava ele. Imagina a dificuldade dele saber que sempre tinha algum infiltrado querendo matar ele, querendo testar. Havia vezes que trouxeram a mulher adúltera para testar. Eles estavam sempre experimentando ele. Isso gera ou não gera um cansaço na alma, irmãos? Claro que sim. Jesus era homem. Veja que existia uma batalha espiritual durante todo o dia para cansar ele, para oprimir ele, para que chegasse de noite ele não fosse orar, ter comunhão e renovar as suas forças. Alguém pergunta para mim: pastor, Jesus lia a Bíblia? Lia ou não lia? Não, irmãos, porque ele era a palavra. Ele é a palavra, irmãos. Ele fala: os profetas e a lei. Ei, ele pegava um livro desse e dizia: ó, eles testificam de mim, eles dizem quem eu sou. É por isso que ele não lia a Bíblia. Quando ele lia era para testificar dele.
Quando ele entrou na sinagoga, ele abriu Isaías 61 e falou: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele fecha o rolo e diz: hoje se cumpriu essa passagem. Amém, irmãos? Todos os dias vão se cumprindo passagem após passagem na vida do Filho, do Verbo que se encarnou. Hebreus diz que ele venceu todas as lutas que ele enfrentou. Porque diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem desobediência. Pecado. Porque o pecado é desobediência. Jesus, ele pode nos socorrer, nos ajudar, porque ele foi provado em todas as coisas. Ele lutou tudo quanto era tipo de guerra, irmãos. Ele venceu todas as guerras. E Hebreus diz que foi naquilo que ele o quê? Obedeceu. Obedeceu o quê? A tudo que o Senhor nos pede. A oração, irmãos, ela não se resume a um ato de obediência. A meditação na palavra, o conhecimento da palavra não se resume à obediência. Elas se tornam armas na nossa mão. Amém? Hábito, vida de oração. Por nós, uns pelos outros. Glória a Deus. Paulo diz: olha, ore em todo o tempo, ore pelos santos, ore pela igreja. Ele diz: olha, até por mim. Por que até por mim? Porque sim, nós temos essa tendência às vezes de achar que as pessoas que nós consideramos mais espirituais para fazer algumas coisas maiores não precisam. Glória a Deus. Quanto mais à frente da batalha, mais em perigo tu tá. Sim ou não? Entendam como quiser, mas também mais honra tu terás. Se a gente for estudar as batalhas do Antigo Testamento, irmãos, os reis eram os primeiros. Todo rei no Antigo Testamento era um guerreiro, todos eles. Porque se não fosse, ele morria na primeira batalha e deixava de ser rei. Os exércitos se enfrentavam e lá estava o rei, depois o seu comandante, depois os seus generais. E lá para trás, irmãos, e os mais fracos e os mais simples. Amém? Mas sim, era um grande exército. Segundo item, abre no livro de Salmo 92. Salmo 92. Acharam? Amém? Glória a Deus. Irmãos, fica ou não fica muito claro para nós que um cristão tem que orar e viver a palavra? Amém? Talvez é a arma mais clara para todos nós. Orar, ler a palavra, meditar na palavra, obedecer a palavra. E com toda certeza também é a mais difícil de obedecer, porque é a mais poderosa, mas não é a única. Amém? Salmo 92, versículo 12 ao 15. Leiam comigo. O justo florescerá como a palmeira, e ele também crescerá como o Líbano, como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão fruto, serão viçosos e florescentes.
para que anuncie que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém, irmãos? Nós somos chamados para florescer, nós somos chamados para dar fruto, sim ou não? Nós fomos chamados para crescer. Paulo diz: até que Cristo seja plenamente formado em vós, até que todos cheguem à plenitude da maturidade de Cristo. Então o salmista diz que aqueles que estão plantados, aqueles que têm raiz na casa do Senhor, esses florescerão como a palmeira. Esses crescerão como o cedro do Líbano. Amém, irmãos? A igreja é sim uma arma poderosa para a gente vencer a batalha contra as trevas. A igreja. Não vir no culto. Vir no culto também é uma arma poderosa. A gente não pode mais confundir, irmãos, vir no culto com a igreja. Amém? A igreja, irmão, seja no dia de culto ou não no dia de culto, é o lugar onde nós conseguimos sim ser revigorados. A igreja, irmãos, é o lugar onde os nossos curativos são trocados. Sabe? Onde remédio é passado. Onde a tua mente naquele dia está voltada totalmente para um lugar, porque ela está sendo bombardeada, influenciada, incendiada por dardos. Sabe? E a igreja tem esse poder. Nós somos a igreja. Sabe? Divino irmão, que naquele dia, pela graça do Senhor, o que tem influenciado ele não são as setas do diabo, é a voz do Espírito. Ele vem e ele começa a te confrontar, mas um confronto de socorro, de refrigério, amém? De te lembrar. Sabe, irmãos, o nosso ministério, o nosso chamado, nada mais é do que lembrar as pessoas do que Deus é, do que Deus já fez, do que Deus faz, do que Deus nos prometeu. Amém, irmãos? A igreja é sim um ambiente poderoso nessa batalha contra as trevas. Eu te afirmo com toda certeza, os soldados mais feridos, irmãos, são aqueles que não entendem a vida da igreja. Glória a Deus. Os soldados mais feridos são os que não entendem a vida da igreja. Se torna uma presa muito mais fácil. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Está pertinho de Salmo. Eclesiastes 4, 9. Posso ler? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho, melhor resultado no seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver sozinho, porque caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se só um, como se esquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa.
Amém, irmãos? Amém. Uma comunhão constante é uma arma poderosa para nós vencermos essa batalha contra o reino das trevas. O salmista, irmãos, ele fala de companheirismo, ele fala de vivência, ele fala de andar junto. Amém? Ele fala de ser dois, ele fala de unidade. Ele fala, quando tu caíres, aquele que está do teu lado, ele vai te levantar. Ele fala agora, se tu andares sozinho, não haverá quem te levante. Se tu dormires sozinho, se tu quiser passar dificuldade sozinho, enfrentar o frio sozinho, não haverá quem te aqueça. Amém, irmãos? Amém. Comunhão constante. Comunhão constante é uma arma que nós temos para vencer essa batalha espiritual. Amém. Provérbios 27. Ah, pastor, eu não sei, eu só me decepciono com as pessoas. Ah, pastor, eu não consigo confiar em ninguém. Eu não gosto muito de abrir a minha vida, eu não gosto que se meta na minha vida. Sabe quem é que não gosta que alguém se meta na tua vida? Aquele que tem dominado ela, o diabo. Por isso que ele lança setas malignas, mentiras. Provérbios 27, versículo 17, quem achou? Diz assim: como, semelhantemente, da mesma forma que o ferro, com o ferro se aguça. Como é que o ferro é afiado, irmãos? Com outro ferro. Ferro com ferro. Da mesma forma, assim o homem se afia, é preparado, é adestrado com o rosto do seu amigo. Amém, irmãos? Essa vida de comunhão, essa vida onde nós podemos sim contemplar a queda dos nossos irmãos. A palavra diz que é bom ser dois, porque quando um cair, o outro levanta. E às vezes quando alguém cai, a gente se escandaliza. E quem se escandaliza não ajuda a levantar. Não tem espaço, tu perdeu a batalha. Naquele momento as trevas venceram. Falei semana passada e vou repetir, irmãos. Sabe as coisas que as pessoas falam mal de nós? Geralmente nós somos pior do que o que elas falam. É que às vezes nós somos orgulhosos para admitir. Amém? Nós somos orgulhosos para admitir. Tá certo falar mal? É claro que não. É que a gente às vezes vai perdendo as batalhas. E não conseguimos mais nem enxergar quem realmente somos. Amém? Assim como o ferro é forjado com outro ferro, o que forja um crente é outro crente. Quem disciplina um crente é outro crente. Então, se tu parou de andar com um crente porque ele te decepciona, volta a andar com ele. É o Senhor te forjando, te afiando, te preparando. Irmãos, nós estamos falando da palavra, do verbo vivo, das Escrituras Sagradas, de um livro que contém a palavra de Deus.
rosto do nosso irmão que nos afia. Veja, contemplação. É o rosto. Ele não fala em obras. Ele fala de rosto, ele fala de contemplação, ele fala de intimidade. Glória a Deus. Comunhão constante. Hebreus 13. Hebreus capítulo 13. Mais uma arma nessa batalha. Hebreus 13, versículo 17. Acharam? Obedecei aos vossos pastores, e sujeitando-vos a eles, porque eles velam, eles cuidam, trabalham pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que, o para que aqui, irmãos, está atrelado a obedecer. Então, o autor de Hebreus diz, olha, obedeçam aos vossos pastores, se sujeitem a eles, porque foi dada uma autoridade espiritual para eles, sim ou não? Porque o autor diz, olha, obedeçam aos vossos pastores, porque eles velam pela vossa alma. A batalha espiritual que existe é pela alma do homem, sim ou não? É pela alma do homem. Então nós encontramos aqui uma arma, irmãos, chamada cobertura espiritual. Amém? Amém. Autoridade que Deus dá espiritual. Então Paulo diz, olha, obedeçam aos vossos pastores, se sujeitem a eles. Por que em ser, né? Claro. Por que em ser? Porque eles velam pelas vossas almas. E se eles estiverem velando pelas vossas almas, alguns velam por tudo, menos pela tua alma. Então se sujeitem. Amém? Aí ele fala, para quê? Versículo 17 ainda. A questão da obediência, irmãos. Se tu obedecer, é para que isso que é feito, seja feito com alegria. O velar da alma pelo líder. Se tu não estiver debaixo de obediência e sujeição, ele não será com alegria. Então ele diz, olha, obedeçam, para isso que eles fazem, seja com alegria e não gemendo, porque isso não será útil para vocês. Glória a Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente faz tantas coisas, as coisas que nós já ouvimos semana passada e nessa, e na hora de se sujeitar àqueles que velam pela tua alma, tu questiona. Eu venho conversando com alguns irmãos e irmãs nos últimos dias. Foi falado semana passada, irmãos, igreja não é lugar de ter razão, não. Né? Igreja não é lugar de ter razão. Lugar de ter razão é no mundo. Glória a Deus. O diabo quis ter razão. Lugar de ter razão, irmãos, é no mundo, não é na igreja. Se tu não se sujeita à vida daqueles que velam pela tua alma, orando o dia inteiro, lendo a Bíblia o dia inteiro, jejuando o dia inteiro, tendo experiência com Deus o dia inteiro, visitando os órfãos e as viúvas o dia inteiro, tu estás perdendo a batalha espiritual.
Amém? É princípio de Deus. Está debaixo de uma cobertura, de uma ministração, de uma liderança. Amém, irmãos? O assunto aqui não é liderança corrompida ou não corrompida. É claro que existe. E para isso a Bíblia manda julgar se aquilo que vem procede ou não de Deus. Quem é o árbitro? Quem é o juiz disso tudo? O Espírito de Deus e a palavra de Deus. Amém? Então se sujeitem. Irmão, se sujeitar. Mulheres, em tudo se sujeitem aos vossos maridos. Maridos, ame as suas esposas. Sabe, se sujeitar é confiar. É confiar que se o teu pastor falou que a palavra diz isso, a tua experiência própria não conta nesse momento. Glória a Deus. Irmãos, anjos não têm poder para prevalecer aquilo que diz as Escrituras. Graveto pegando fogo no mato, irmãos, não tem poder sobre as Escrituras. Levitar, ser arrebatado e ficar levitando, não tem poder sobre o que diz as Escrituras. Amém? Então, se tu não tens obedecido, obedeça. Obedeça. Porque isso nos é útil. Amém? Está acabando. Efésios 5. Versículo 18. Diz assim. Acharam? Não. Tão devagar, hein? É certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Efésios 5, 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, não tome porre de vinho, em que há contenda, confusão, mas enchei-vos do Espírito. Não encha a tua carne de alegria, enche o teu espírito do Espírito de Deus. E como é que eu faço isso? Falando entre vós com salmos, com hinos, canções espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Alimentar a nossa carne ou alimentar o nosso espírito é uma batalha espiritual. Sabe? E Paulo sugere uma arma muito boa: falar e cantar. Canções, hinos, ação de graça ao nosso Deus. Amém? Quantas vezes nós acordamos cantando? E quantas vezes a gente acorda com raiva de não ter morrido de noite? São batalhas, irmãos, batalhas que nós vamos nos aprofundando depois, mais para frente. Como que chegamos a esses níveis, o que é opressão, o que é possessão, o que é influência, o que é certo. Mas vamos tentando por enquanto botar esses fundamentos. Existe uma batalha, existem coisas que identificam essa batalha, existe sim uma forma de vencer essa batalha. Amém. Sabe? É no momento que a nossa carne pede algo, a gente se alimentar de outras coisas. Cantar, salmodiar entre nós, ele fala entre vós, depois ele fala no vosso coração. Quando estamos juntos, quando estamos sozinhos.
E para encerrar, Josué capítulo 1, versículo 6, lá no Antigo Testamento. Também foi citado de uma forma bem genérica semana passada. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 6 diz assim: Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que daria. Tão somente, a única coisa que tu tens que fazer é se esforçar e ter muito bom ânimo, para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que tu andares. Irmãos, Moisés é morto. Deus levanta Josué, e diante de Josué estão terras e exércitos. Deus diz: olha, Josué, tu vais batalhar com todo o povo. Tu vais batalhar. E tu vais prevalecer. Se tu se esforçar e ter o quê? Bom ânimo. Para guardar, para cumprir tudo o que diz a lei. A lei testificava de quem? De Cristo. Até esse momento, irmãos, até esse momento era a plenitude da manifestação de Cristo. Ele fala: tu não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Josué se desviou algumas vezes ou não? Sim. Quando ele se desviava para a esquerda ou para a direita, ele perdia. Quando ele se mantinha no centro da palavra, no centro da vontade, ele prevalecia. E todo o povo prevalecia junto com ele. Amém, irmãos? O nosso esforço, o nosso bom ânimo é para prevalecer em toda a lei de Deus. Sabe, irmãos, na lei de Deus, a lei de Deus pede para que a gente não peque, sim ou não? Mas ela também nos oferece perdão. Às vezes a gente sai dessa perseverança. Amém? A lei de Deus pede para que a gente não peque. Mas João fala: filhinhos, quando vocês caírem, existe um advogado fiel e justo. Qual é o papel do advogado, irmãos? Acusar ou defender? Jesus não é promotor, ele é advogado, irmãos. Promotor é o diabo. Deus é o juiz, o diabo é o promotor, aquele que acusa, e Jesus é o advogado, o fiel advogado. Versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tu tenhas cuidado em fazer conforme tudo que está escrito, porque então tu farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente tu vais se conduzir. Amém, irmãos? Amém. Falar, meditar e obedecer a palavra. Amém. Fique de pé. Vai fazer com que a gente prevaleça, vai fazer com que a gente se conduza de uma forma prudente. Amém? Amém? Falando, meditando e obedecendo a palavra.